Então, agora estamos gravando. Boa noite, meninas Soraya, Márcia, sejam bem-vindas. Alguns me avisaram aqui pelo WhatsApp que vão se atrasar um pouquinho, mas a gente já vai começando em respeito a vocês que chegaram no horário, né? E vamos tratando aqui do nosso 5º encontro. Sejam bem-vindas. Eu preparei uma música para a gente iniciar o nosso encontro hoje, e é do Almir Sater, Tocando em Frente, que é uma música conhecida, uma música assim para revigorar a gente nesse final de tarde, início de noite, né? Vou colocar para apresentar primeiro. Devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as mãos e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Que bom, né? Nada do que ouvir uma música do Almir Sater tocando em frente, é assim o nosso dia a dia, nossa luta, nossa história, né? Então, meninas, sejam bem-vindas, né? O pessoal avisou que vai se atrasar, mas já estamos aí passando de 12 minutos, vamos dar continuidade ao nosso encontro de hoje, tá bom? Então, vamos para a apresentação dos nossos slides. Então, hoje nós temos aí o nosso quinto encontro do diretor formador, aprendizagem entre pares na gestão escolar. Nós temos aí o nosso feedback formativo, foco na aprendizagem como tema de hoje, desse nosso encontro. Alguma coisa caiu, a Soraya caiu, alguma coisa ela estava tendo probleminha lá com a parte da internet. Então, estamos aqui, você e eu, Márcia. Tá, então, nós sempre iniciamos o nosso encontro com o retomando, né, que é um repasse que a gente faz da nossa atividade do nosso encontro anterior, que foi o nosso quarto encontro, né? Então, o nosso tema da semana passada foi a aprendizagem avaliação, isso, da e para a aprendizagem, né? Nós vimos aí, entendemos um pouquinho o que é a avaliação diagnóstica, a formativa e a somativa, né? A diagnóstica, que é entender ali dentro da questão da avaliação da aprendizagem, né? Formativa, para a aprendizagem, e da somativa no final, que são os dados, ou seja, o resultado, então, para a aprendizagem. Ali nós tínhamos o checklist, né, das atividades que a gente tinha que trazer para aquele encontro. Os objetivos do nosso encontro hoje: retomar conceitos fundamentais de observação pedagógica e feedback formativo. Compreender o feedback formativo como elemento contribuinte nos avanços da prática docente. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, já é um tema conhecido, né, Márcia, que é a questão da observação de sala de aula e, mais precisamente, do feedback formativo. Sim. Qual que é a tua formação mesmo, Márcia, de acadêmica no começo? O que você faz? Pedagogia. Eu sou pedagoga. Legal. Eu também sou pedagoga e eu acho que a gente estudou um pouquinho, não sei se você teve, assim, mas a gente tinha algumas disciplinas, eu acho que talvez psicologia da educação, a gente lá atrás, né, estudou um pouquinho do feedback. Então, quando, para nós que viemos dessa área, a gente não era, assim, uma novidade, né, mas foi a primeira vez, assim, que eu tive a oportunidade de estar desenvolvendo, assim, feedbacks. Né, a gente entendia o feedback no contexto geral, né, que a gente falava com um, dando feedbacks, a gente entendia o contexto, né, mas trabalhar diretamente, recebendo também feedbacks, né, não sei aí como é que foi teus dias de estudo e planejamento, foi bom? Foi bom, sim. Ficou meio, assim, eu falo assim, ficou meio cansativo, né? Porque primeiro a gente tinha se organizado manhã e tarde, depois veio aquela que tinha que trabalhar manhã, tarde e noite, então acabou dividindo a situação, né? Alguns professores
mas eu gostei do material que veio para a gente estar trabalhando bem dentro do que a gente está, né? A questão do bullying, a questão da estudo de casos, os professores foram com os funcionários, então eu achei bem legal nessa parte assim, e sobre o que a gente está vivenciando dentro da escola, né? Uhum. Questões, poder estar conversando, a questão de estar orientando a observação, o olhar diferenciado, né? Estar mais atento pelas situações que estão ocorrendo em sala de aula, né? Porque às vezes Uhum. a gente acaba percebendo. Então, até a questão das organizações, nós organizamos as salas na sexta-feira aqui cada sala, utilizamos 6 salas, cada sala foi organizada de uma forma. Só que Legal. isso. E daí, assim, para eles estarem trabalhando em grupo, tirei foto, tudo. Só que uma sala nós deixamos de propósito o tradicional, né? Para Que legal. agir o pessoal. Você tem muitos professores, né? Isso. Então, e foi engraçado, que daí eu cheguei, não tinha sala tradicional, ela já estava num círculo também, os professores já tiveram. Ninguém falou nada. Sim. Que daí depois eu fui entrando em cada sala e conversando com eles, o que eles tinham observado também em relação, né, à organização, daí eles foram falando, daí colocando a proposta para estar trabalhando nas salas de aula com os alunos, né? Daí alguns, mas a gente às vezes perde muito tempo, né? Daí eu falei, ó, é questão da gente combinar com os professores daquele dia, já deixar organizado, a questão também, como estava trabalhando bullying, deixar já sortear os alunos também, utilizar outras técnicas, né, para não ficar sempre os mesmos grupos, porque acabam não Aham. conhecendo todos os alunos, né? Sim. Então, até com os professores foi legal, porque assim, todos têm o costume de ficar, nós temos esse costume de ficar sempre com aqueles que nós nos identificamos melhor, né? É. E teve um professor que trocou o papel do número, Hum. porque foi dividido em 6 grupos, então, 6 de um, 6 de dois, então cada um numa sala. E daí teve professores que trocaram para ficar com a turminha. Então, quando Aham. retomamos lá no Salão Nobre para fazer as apresentação do estudo de caso, dos grupos, eu comecei a fala também perguntando, né, a questão Sim. das regras, né, se foram respeitadas, a questão dos grupos, que eu já sabia que já tinha acontecido algo diferente, né? E daí os Aham. próprios professores que fizeram isso já assumiram mesmo, sabe? Eu falei, Sim. então, isso acontece na sala de aula, né? E para a gente. Exato. Então, foi bem legal, eu gostei. Que Assim, muitos bom. professores também, porque eles também falaram da organização das salas também, Ah, que legal. Que entendeu? bom. E você Então, viu algum rebuliço de ontem para hoje, não? já ontem mesmo, eu já tinha professor já trabalhando na sala de aula dessa forma. Hoje, o Aham. outro professor já de projeto de vida já pediu para mim também, para estar passando para eles, que ele vai estar passando para os alunos, entendeu? Qual eles acham melhor para estar trabalhando. Então, eu gostei e a gente já está vendo essas mudanças, né? Aos Que pouquinhos, mas legal. já está acontecendo. Que joia, muito bacana mesmo. É, ali na escola a gente fez uma sala, como a gente estava com. Quando dividiu ali o trabalho com os funcionários, do primeiro dia era com os funcionários, do segundo dia, então, a gente fez a prática, e aí a gente fez numa sala, a gente estava com 42 professores no período da tarde, e aí a Aham. gente fez a estação por rotação numa sala só, Legal. e aí a gente deu um estudo de caso para eles resolverem ali, e aí eles foram para as mesas, mas foi aleatório, assim, os que foram juntinhos, os grupos já foram sentando junto. É Mas a assim gente, mesmo. mas a gente percebeu, um andando, ficou parado do lado do grupo, porque não tinha mais cadeira para ele, daí ele ficou pensando, e agora, sento no outro grupo ou puxo uma cadeira? E a gente É ficou legal. esperando a reação, daí ela viu, olhou para outro grupo, viu que estava menor, daí foi lá no grupo. E aí a gente pôde
compartilhar, mas assim, foi a receptividade deles foi muito bacana. Não teve ninguém assim que se opusesse. Isso eu percebi também nesse estudo e planejamento desse segundo semestre, eu notei essa situação, entendeu? Mas, assim, abertos para estar conversando, a questão da análise lá das provas, eles, sugestão com os funcionários, a questão do estudo de caso que você falou também, achei muito interessante. A visão deles, né, no geral, tanto o agente 1, agente 2, então todos ali realmente lendo, estudando, bem legal, eu acho que precisa de mais tempo para isso. Eu também achei assim que eu falei, essa semana pedagógica devia ser pelo menos 3 ou 4 dias. Para a Sim. gente estar, assim, sair com as coisas bem elaboradinhas a respeito desse layout das turmas, dos trabalhos que eles desenvolveram sobre o bullying, fez muito sucesso a questão do bullying. Então, hoje um dos coordenadores já estava fazendo um formulário para que os professores apresentassem temas relacionados ao bullying de acordo com as turmas. Por exemplo, o segundo A, o segundo B, o terceiro, qual que é o tema específico de bullying que acontece, e fazendo contato aí com as empresas, né, gerar e essas que oferecem estágio, para eles mandarem pessoas para vir, e já estão organizando. Como é bom, a semana pedagógica dá uma revigorada assim no trabalho, né? Zenilda, realmente deveria ser a semana pedagógica mesmo, né? Porque assim, a gente não vai estar perdendo, a gente vai estar ganhando, porque falta, e assim, a questão, o que eu falo assim, que a gente ainda sente a dificuldade, porque nós não temos todos os professores, né? Exato, estão divididos em outras escolas. Ficando picado, né? Mesmo que seja o mesmo assunto, mas às vezes ali precisa ser resolvido uma situação, né? Na questão do estudo, da orientação a eles. Lógico que a gente faz aquele trabalho, eles vão chegando, a gente vai estar passando, orientando eles, mas que faz essa falta desse coletivo e ter mais tempo, porque a hora que chega a parte mais importante que eu vejo, que é o planejamento, né, já está acaba ficando onde eles poderiam estar tendo um tempo maior para se preparando uma atividade junto no grupo ali, onde todo mundo vai ganhar, né? Exatamente. Então, Soraya, a gente está pontuando aqui um pouquinho o nosso dias de estudo e planejamento. A gente está fazendo no começo do encontro ainda. Eu tenho que cuidar daqui a pouquinho com a gestão do tempo, porque hoje o encontro está bem recheadinho. Não sei o que aconteceu com os nossos colegas. Eu já mandei aviso aqui do particular, a Paola me avisou que vai se atrasar e o Arnaldo me avisou que não conseguiria entrar, né? E daí os outros, o Wesley e o outro lá falaram que iam ver se conseguia entrar. Então, estamos nós aqui. Nunca aconteceu isso, né? Enquanto estou diretora formadora, de faltar alguém. Se fosse sala de aula, não sei se vai ser válida a aula, mas como a gente está gravando, né? E em respeito a vocês duas que estão aqui. Então, se você puder também, quiser partilhar com a gente um pouquinho aí como é que foi os dias de estudo, mas a questão também que a gente tem atividade ali sobre o layout das mesas, cadeiras, carteiras. Boa noite, Márcia, Zenilda, você está me ouvindo bem? Tá sim. É que minha câmera aqui do notebook resolveu não funcionar. Aí eu cliquei do celular para ver se ajuda. A Soraya colocou as fotos, né, Soraya, da organização, não foi? Isso, eu postei as fotos. Aí, assim, nós fizemos a minha diretora está de férias, né? Sim. E aí fiquei eu e a outra diretora auxiliar responsável pelo planejamento. Aí o que acontece? A gente organizou com as pedagogas e naquela parte onde nós tínhamos que fazer a parte da prova Paraná, analisar os descritores, e aí eu deixei para uma pedagoga fazer essa parte. Então, eles chegaram, eu tirei, tem um sofá lá na sala dos professores que a gente utiliza, e normalmente senta sempre os mesmos grupos no sofá, né? Inclusive eu, sou do grupinho do sofá.
né? Sim. E aí eu tirei, falei, não, para as meninas da limpeza, falei, não, eu não quero sofá aqui, quero todo mundo com cadeira igual, aquelas cadeiras plásticas. Coloquei as cadeiras, não cabe em fila, mas igual normalmente a gente está acostumado. Fizemos a primeira parte do bullying, porque é um tema que a gente já tinha conversado, vem conversando faz tempo. E aí, depois do intervalo, fizemos a questão da prova Paraná. Quando os professores entraram na sala, a pedagoga ela havia colocado o nome de cada um dos professores num papelzinho e eles tiveram que sentar ali conforme o mapa que ela organizou. Uhum. E nós deixamos 2 pessoas fora, né? Uma dessas pessoas não foi fazer em outra escola. E essa pessoa que ficou fora, ela procurou o nome dela, sempre teve aqueles que quiseram trocar, e ela ficou muito triste, mais triste de chegar a chorar, que esqueceram dela. E eu falei para ela, olha, foi intencional, né? Mas ela não acreditou muito que foi intencional. Ela falou, ah, vocês estão falando isso agora, mas esqueceram de mim, né? E aí nós tivemos 2 professoras, uma que sempre senta na primeira fila, colocamos ela na última fila. E uma que sempre senta no canto, colocamos ela bem no meio da sala. Uhum. E esses professores se sentiram assim incomodados de sentar ali. E aí a pedagoga, ela meio que intencional mesmo, ela percebeu que puxou dali, né, como que os alunos se sentem quando eles sentam num lugar em que eles não têm afinidade com as pessoas que estão em volta. Aí a gente levantou essa discussão, né, que além do mapa de sala, que é uma questão de organização da sala de aula, ela, o mapa tem que ser um lugar acolhedor para esse aluno. Uhum. E é uma coisa que a gente nunca pensa assim. Você vai sentar aqui porque você não vai conversar com fulano. Mas quando eles entram na sala no primeiro dia de aula, eles sentam no lugar que eles se sentem mais confortáveis. E muitas vezes a gente que organiza o mapa, a gente não pensa nisso. A gente pensa no que o que vai ser melhor para nós, né? Uhum. Eu normalmente, eu não gosto muito de fazer mapa de sala, mas eu procuro respeitar. Falo assim, ah, professora, por favor, deixa eu sentar em tal lugar. Eu deixo, né? Então a gente tem que pensar nessa forma. Aí naquelas 2 ações que tinha, uma de português e uma de matemática, Uhum. aí nós fizemos os layouts. Então dividi os 2 grupos em exatas e linguagens. E aí eles assim, os professores gostaram muito. Eu, enquanto professora, gostei muito, enquanto eu estava trabalhando o tema com professores. Sim. Deixei os layouts montados. Quando foi ontem, nós retornamos à sala de aula. Com o ensino médio, foi tranquilo. Com o fundamental, não funcionou. Sexto ano foi uma loucura. Aí, hoje eu deixei de novo, né? Falei, não, vamos fazer mais uma tentativa. Não teve acordo. Hoje, a hora que eu saí da escola, eu falei para as meninas, volta o layout tradicional. Porque a gente tem que ter essa visão que esse novo layout ele funciona em alguns lugares. Exato. Numa turma de sexto ano, com 30 alunos, não funciona. Uhum. Numa turma de ensino médio, que eu tenho 42 alunos, pode funcionar numa atividade específica, numa avaliação. Agora, Uhum. no dia a dia, pode ser que esse seja o nosso desafio, né? É. Mas não, na minha escola não funcionou. Hoje eu já falei, não, gente, volta ao normal. Mas é bom isso. Ali na minha escola também, algumas turmas, ou hoje, por exemplo, tinha uma turma de 8º ano, que a professora fez na primeira aula, e acabou passando ali para outra, que entrou na segunda e na terceira, ali eu vi que estava dando certo no 8º ano de grupos, né? Na verdade, ela colocou 8 cadeiras, 4 de frente para as outras 4,
e estava fluindo ali, mas a gente está nas semanas aí de experimentos, com a boa receptividade dos professores, então cada um vai querer testar alguma coisa até a gente chegar num acordo. Oi, Soraya, Paola, boa noite. Boa noite, gente. Estou aqui com meu bebê, desculpa o atraso, mas eu estou com meu bebezinho de 13 anos deitado aqui com febre. Sim. Então, eu só estou escutando vocês aqui, mas estou prestando atenção, tá? Tá joia. A gente estava falando Desculpa alguma coisa. Não, que isso. Os colegas também justificaram, estamos só nós aqui, mas a gente está tocando o barco aqui. Eu coloquei a música tocando em frente hoje, não sei se foi a música que espantou o pessoal, mas cada um, com certeza, aí nesse retorno teve algum empecilho. A gente está tratando da questão do trabalho, né, que vocês desenvolveram na semana de estudo e planejamento, né, retomando aqui. Estamos praticamente no começo do encontro, como estamos em menos, estou valorizando aqui a fala de vocês, como é que foi? Você quer relatar um pouquinho como é que foi? Nós fizemos também, eu estava escutando a Soraya falar, hein? Nós montamos 3 salas, né? Mas assim, nós trabalhamos em forma de círculos, como se fosse, não trabalhamos com as linguagens, nós trabalhamos com forma de círculos restaurativos. Aí fizemos as ilhas, né? Com as 4 cadeiras juntas. Aí fizemos o semicírculo, aí deixamos no tradicional. O que foi engraçado, assim, que na sala do semicírculo só entraram professores homens. Eles montaram, a gente até brincou que foi a sala da testosterona, né? Mas foi a sala que menos rendeu. As atividades que foram feitas lá. A tradicional, assim, a gente estava conversando depois, até eu peguei os relatos deles, montei uns slides, algumas coisas para colocar no portfólio depois, mas não deu tempo ainda. A tradicional, assim, foi a que mais rendeu, mesmo eles sentando, se virando, né, aquela coisa assim, como a Soraya falou, sentaram assim, próximo das pessoas, ninguém escolheu lugar, ninguém marcou lugar, eles escolheram, chegaram, escolheram, sentaram, mas assim, foi uma turma porque assim, eram 120 professores, né, então foram 3 salas diferentes, cada um escolheu uma sala. E daí foi a que mais debateu, a que mais conversou, viraram as cartas, tipo, se viraram, assim, né? Como os alunos sempre fazem, se comportaram realmente como os alunos fazem na sala. E assim foi o que mais fluiu a resposta, o retorno. E das ilhas também foi, né? Realmente, porque a Soraya falou que quando você montou, nós montamos ilhas, assim, e, né, estava junto trabalhar com o que foi, nós jogamos questões para eles trabalharem nas salas. E, assim, cada grupinho dessas ilhas falou de algumas coisas diferentes. Depois se juntaram, depois tentou trocar. Mas como tinha muita coisa para fazer, né? O horário estava bem apertado, não conseguimos trocar as salas, né? Mas, assim, teve respostas bem bacanas. Aí, assim, a gente vai tentar jogar para as salas, para as turmas semana que vem, sabe? Porque essa quarta e quinta não tem condições. E amanhã aqui em Ponta Grossa é feriado, né? Dia da padroeira. E daí não terá aula. Então, nós já estamos nos programando para montar pelo menos uma sala uma de sexta, uma de sétima, oitava, nona e de manhã uma de cada turma, para ver quais serão os resultados que a gente consegue fazer. Nos cursos técnicos é mais fácil, porque eles se juntam mais, então, né, tem mais afinidade entre eles. Agora, eu quero ver no médico, nós temos umas turmas de primeiros anos ali, do médio normal, que são bem difíceis, bem complicados. São alunos que vieram de fora, a maioria, né? E não são alunos do nosso colégio. Aí, vamos fazer um teste semana que vem. Vamos ver o que dá para dar o resultado. Que legal, então, Paula. Então, bons relatos, gente. Eu acho que é bom, né? A Márcia disse no início da fala dela que eu comentei também, e ela reforçou que nós deveríamos ter uma semana realmente pedagógica, né? 2 dias, e principalmente essa do meio do ano, talvez essa seja até mais fundamental que a do início do ano, né? Porque a gente já tem um trabalho em andamento, o pessoal já está engajado, e a gente ter mais tempo para organizar, assim, olha, o tema bullying lá na escola foi muito bacana. De manhã a gente realizou uma mini gincana das 8 às 10. Nós fizemos uma gincana mesmo, de passar o bambolê de uns para os outros, fizemos 6 equipes, aleatório, com números, e aí tinha umas que tinha ovo na colher,
corrida de saco. Então, foram várias atividades, assim, bem bacanas. Nossa, até hoje todo mundo fala, nunca tive uma semana pedagógica tão legal. E aí, tudo o que aconteceu lá, eles usaram para depois, para trabalhar o bullying. Porque lá eles tiveram essa oportunidade, de um que era mais baixinho, não conseguia fazer uma atividade, e aí o outro ia lá e ajudava. Então, e aí quando eles tiveram que trazer situações de bullying da vida deles, fechou assim, foi muito bom mesmo. A equipe aí que preparou essa semana tá de parabéns. Vamos dar continuidade aqui. Então, nós estamos agora, já relatamos, já passamos esse slide, mas como a gente começou a contar, né? Então, todo mundo colocou dos pontos positivos, falou dos pontos negativos, né? E daí, perguntei também, né, para as meninas ali, como foi a receptividade, pelo que vocês colocaram, foi bacana, né? Então, agora, para refletir. Na função de gestor escolar, é importante ter a humildade intelectual para receber feedback e a disposição para retomar as ações de acordo com os objetivos propostos, de modo a avançar e contemplar a intencionalidade do trabalho pedagógico. Para fazer feedback, é necessário saber receber feedback. Então, aqui tem um vídeo, Diretores Inspirando Diretores. Olá, sou a pedagoga Daniela Cristine Santos, diretora do Colégio Estadual Cívico-Militar Mahatma Gandhi, no município de Guarapuava. Elaborar feedback para professor não é uma tarefa fácil. É uma tarefa árdua, é uma tarefa desafiadora e complexa. Mas eu tenho procurado encarar esse momento de uma maneira muito tranquila e como oportunidade de crescimento, tanto para mim, enquanto gestora, quanto para o professor, o qual está sendo observado. Uma das grandes dificuldades que eu enfrento é encontrar um equilíbrio de você apresentar uma crítica construtiva para o professor e que ele tenha o encorajamento, que ele tenha o engajamento. Outra coisa também que eu encontro como dificuldade são os dois opostos de perfis de professores. Aquele professor que é muito bom e que você precisa estar com um olhar muito refinado, muito atento durante aquela observação para você encontrar um ponto de melhoria. E aquele professor que tem muitos pontos, que você sabe que na hora que vai fazer o feedback, essa conversa ela será um pouco mais difícil. Mas para eu superar essas dificuldades, eu tenho procurado traçar algumas estratégias que têm me ajudado bastante na superação desses desafios, dessas dificuldades e têm sido produtivas para o desenvolvimento dos feedbacks com os professores aqui da nossa instituição. Então, eu acredito que o feedback, ele começa no primeiro momento, onde eu estou fazendo a primeira abordagem com o professor, onde eu traço os combinados com ele, qual é a frente que eu vou observar. Então, a forma com que eu chego, que eu abordo o professor, ela é decisiva para a qualidade do processo lá no final, no momento do feedback. Então, eu procuro estar sempre preparado antecipadamente, conversando com o professor, analisando o planejamento, fazendo os combinados, tendo também o meu preparo teórico, que eu acho extremamente importante para que eu possa sugerir métodos, para que eu possa ter clareza na forma com que eu faço, que eu converso com o meu professor. Uma comunicação clara, empática, procuro sempre utilizar a técnica de feedback sanduíche, onde eu destaco os pontos positivos e fortes do professor, depois o momento no qual ele precisa, os pontos de atenção que ele precisa melhorar, e finalizo com mais alguns pontos positivos, né? Procuro ser muito específica na ação, faço um esforço ali para que o professor entenda a pontualidade daquilo, né? Então, quanto menos genérica eu for, melhor se torna o meu feedback. Então, procuro oferecer estratégias, métodos e técnicas pedagógicos para auxiliar o meu professor a superar a dificuldade que ele encontra. A colaboração, o diálogo. Então, o feedback, ele é um momento em que o professor vai refletir. Então, os questionamentos propositivos, o fazer com que o professor faça parte daquele momento, né? Não é um monólogo da diretora naquele momento, né? Mas é um processo colaborativo, é uma construção que nós vamos fazer juntos, eu e o professor. Então, através desses questionamentos propositivos e intencionais, para que o professor possa detectar também as evidências dos momentos e dos pontos de atenção que ele precisa.
E com essas abordagens, eu procuro transformar esse momento de feedback como um momento tranquilo, um momento de diálogo, um momento de construção e como uma real oportunidade de crescimento e de aprendizado, visando sempre a melhoria da aprendizagem e a qualidade das aulas para os nossos estudantes. Refletindo sobre o vídeo, o que mais te chamou a atenção na fala da diretora Daniela? Quem que pode ler para mim aí os balãozinhos? Oi, Maria Elizabeth, seja bem-vinda. Eu fico muito contente que a gente receba mais alguém aqui. Boa noite, professora. Desculpe o atraso, eu tive que ir no colégio e aí Tranquilo. cheguei um pouco atrasada, mas estou aqui. Beleza, que bom, vem reforçar nós aqui. Hoje o papo está bem gostoso aqui, né, meninas? Isso. Ó, a forma como eu abordo o professor é decisiva para a qualidade do processo, para o momento do feedback. Continua? Pode? Pode. Outro. Tá. Para me preparar, levo em conta o meu preparo teórico, definir uma técnica específica de feedback. O feedback é um momento para o professor refletir, é coletivo e construtivo, não é um monólogo do diretor. O feedback começa na primeira abordagem com o professor, onde são traçados os combinados e a qual a frente será observada. É como ela falou, né? Então, na sequência, é o primeiro e embaixo já em seguida, né? Que ela falou. Isso, aham. Que ela falou assim, a forma como eu abordo. Daí ela já fala que já é a primeira, o feedback começa no primeiro momento ali, né? Uhum. Daí depois ela, me esforço para que o professor entenda a pontualidade daquela ação. Quanto menos genérica eu for, melhor será o resultado. Questionamentos intencionais e propositivos. É bem essa situação mesmo, tem que ser, né? Ela é bem segura do que o trabalho da observação, né? E mesmo na questão do feedback ali ao professor. E é bem isso mesmo, né? A questão da gente estar observando os professores, né? Igual ela falou, o que precisa de mais, tem mais pontos para estar melhorando, de como está aquele que não tem já é um bom, então o que precisa, achar um ponto, né? Em que precisa algo, sempre a gente precisa melhorar em alguma coisa, né? Então, assim, ver o planejamento com antecedência, bem legal o jeito que ela propõe no vídeo, do trabalho dela. Sim. E Era só para ler, né? Não, mas foi bom, porque eu ia chamar vocês para comentarem, né? Que ali eles fizeram um recorte da fala dela, mas e vocês, assim, desses recortes, o outro, né? Maria Elizabeth, Paola, quiserem falar? Eu acho, assim, a hora que ela fala a forma que eu abordo o professor decisiva para a qualidade do processo, a gente tem que fazer igual... acho que o ser humano é assim, né? Primeiro você vai pegar os pontos positivos de toda aquela situação, toda aquela aula, né? Começar com elogios para a pessoa se sentir mais acolhida, né? Se sentir mais confortável. Alivia, Aí, né? quando precisa... mas é verdade, gente. Quando você precisar, a gente, né? Como ela fala ali, né? Definir uma técnica específica. Né, de acordo com o teu preparo teórico, claro que você não vai ensinar o professor da aula, mas ver o que a gente pode ajudar a melhorar, né, de acordo com a experiência de cada um. Mas começando sempre com elogio, né? Sua aula, como teve uma aula que eu assisti da professora, eu falei, nossa, foi muito bom relembrar as coisas de matemática que eu não lembro, né? Eu esqueci faz muito tempo atrás, não lembrar. Então, assim, você vai conversando, vai chamando atenção, vai pegando nos pontos fortes, assim, para daí dar aquela fisgadinha, né, no que precisa ser ajudado e nos ajudar da mesma forma, né, para melhorar tudo, porque é para o nosso aluno, né, sempre para ele. É verdade, é verdade. Maria Elizabeth? Eu não peguei bem o começo do vídeo, só peguei o finalzinho ali, né? Tá. Mas sobre essa questão do feedback das aulas aí, eu vou, não sei para vocês, mas assim, no meu colégio, é ainda uma questão muito delicada,
Essa questão da aceitação, né? Uma outra pessoa assistindo a minha aula, uma outra pessoa... Porque eu percebo que muitas pessoas entendem que é como se você estivesse lá para uma crítica, como se você estivesse lá, elas se sentem desconfortáveis. Muitas pessoas colocam isso, que se sentem desconfortáveis de ter uma pessoa assistindo a sua aula. Então, é delicado, mas eu acho que aos poucos a gente vai construindo, né, vai desmistificando essa ideia. Por exemplo, eu sou professora também, mas eu não me importo. Eu nunca me importei. Eu sempre disse, não tem problema, quer assistir. Vai ter uma aula boa, vai ter uma aula ruim, porque faz parte. Nem todo mundo dá uma aula boa todo dia. Isso não existe. Né? Mas eu não vou preparar uma aula especial. Eu vou dar a aula que eu iria preparar normalmente. É a minha aula normal. Né? Não esperem assim, uma aula fantástica, porque eu não vou preparar. Eu sempre fiz essa colocação. E pode ser que ela seja boa e pode não ser, porque às vezes numa turma funciona, numa outra turma não funciona aquilo que a gente prepara, né? Às vezes a gente vai com aquela expectativa de que vai ser muito bom. Chegar lá é um fracasso. E a gente tem que aprender a lidar com o fracasso, né? Eu acho que o bom da maturidade é que a gente aprende também sobre isso, lidar com essas... Não deu certo, não deu. Tá tudo bem também, né? Mas eu vejo assim, no meu colégio ainda é bastante delicado. Aos pouquinhos, eu acredito que a gente consiga mudar isso, até porque tem que se acostumar com isso, né? Sim. Mas vamos vencendo barreiras aos poucos, né? Aos poucos, de uma forma delicada, de uma forma... Eu sempre coloco assim, eu não estou aqui para criticar, eu não estou aqui para né, ensinar ninguém. Quem sou eu para ensinar um professor da aula, muitas vezes um professor que tem anos e anos de bagagem, eu coloco isso. E aí, com alguns professores, a gente já conseguiu. Outros ainda se sentem um pouquinho desconfortáveis. Mas eu acredito que devagarinho a gente vença mais isso. Com certeza. Márcia? Teu microfone. É a mesma coisa quando nós estamos com o tutor também. O tutor, não é? Como que nós nos sentimos também? É a mesma situação. Então, momentos que já virou, né? É normal, mas na sala de aula, nós observando o professor, o tutor observando nós. Então, e o professor na situação também, né? Então, igual aqui eu falo do noturno, porque eu tenho 6 turmas, à noite eu observo mais as aulas, né? Então, eu tenho essa condições, eu falo. Mas é mais a questão da gente estar dando suporte para o professor também ali. Eu sempre deixo claro para eles, porque tem algumas turmas que realmente quem trabalha no noturno sabe como é difícil, né? Na parte da manhã, do diurno, tem, mas não é tanto como algumas dificuldades que nós enfrentamos à noite, tá? É diferente. É bem diferente. Então, essa situação, os alunos já até acostumaram, os professores, porque como são poucas turmas, e eu tenho professores que só vêm em determinado dia, e às vezes é só 2 aulas. Então, às vezes, é aquilo que eu falo para vocês. É uma conversa rapidinho, para poder estar observando hoje mesmo, conversando com o professor, porque daí ele só volta na outra semana, na quinta-feira que vem. Então, é desse jeito. E não tem, às vezes, a hora atividade, que são 2 aulas. Então, fica também essa situação para a gente, né? E para o professor. Então, eu sempre procuro estar deixando ali com todos os professores a questão. Nós fizemos a reunião, assim, sempre conversando, às vezes nos intervalos também, deixando claro essa questão da observação. Mostrei a ficha, aquela que a gente tem que estar preenchendo do RCO também, né? As frentes ali, para eles se sentirem mais seguros também nesse sentido, né? Então, né, a questão do feedback também sempre é igual falando, o ponto positivo do professor
auxiliando naquilo que precisa, o domínio do conteúdo da matéria é do professor mesmo, né? Claro. Então, o nosso mesmo, a questão, às vezes, sugestões da metodologia, de repente, conversando com ele a visão daquela turma, né? Igual a professora, a Maria Elizabeth falou aí, tem dia que a gente não está, e nem os alunos estão, que dá, não é? É a mesma, os mesmos alunos, mas tem dia que você prepara tudo aquele certinho, vai lá, de repente, não consegue. Então, nós que estamos observando, tem que ter essa visão também, né? É verdade. Eu vejo nesse sentido. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Então, o feedback ele é isso mesmo, é aos pouquinhos, né? A coisa vai se acostumando. Então, aqui a gente vai entrar no tópico aqui, que, né, dar feedback, né? Que a gente está nessa função de dar feedback, né? E a frase anterior dizia, a gente tem que saber receber feedback para saber dar o feedback, né? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho, uma fundamentação teórica sobre isso, né, que é a liderança em gestão escolar. Quem que pode ler para nós? Pode ler agora, Paula, por favor? Posso sim. Pesquisas identificam que escolas onde os alunos mais aprendem são aquelas em que os gestores escolares orientam, acompanham e dão feedback ao trabalho dos professores em sala de aula. Sem esse acompanhamento, a liderança pedagógica aos professores fica prejudicada, uma vez que sem ela não é possível realizar uma dimensão importante dessa liderança, que é o feedback. Então, a gente tem a fala aí do Samos, do Hilma, Mortimore e do Luke também, né? Acho que o Luke aí é o mais conhecido aí, pedagogicamente falando, né? Como saber se o feedback dado ao professor obteve êxito e ajudou a promover melhorias em suas aulas? É uma interrogação. Como saber se o feedback dado ao professor obteve êxito e ajudou melhorias em suas aulas? Vou voltar. Aqui a resposta... O que vem à cabeça aí, Maria Elizabeth? Às vezes a gente sabe, às vezes é perceptível, né, professora? Nem sempre você consegue saber, e por mais que você tente fazer tudo certinho, também tem pessoas que têm dificuldade de aceitar. Existe também essa questão. Você pode ser delicado, você pode fazer as colocações com o objetivo de ajudar, mas às vezes a pessoa diz, mas eu não quero mudar, eu não quero que você diga, eu não, né? Existe também, é uma barreira que é colocada, né? Então, às vezes a gente percebe, porque existe aquele professor que ele é muito franco, muito claro, muito simples na sua colocação. Ele diz, que bom que você me ajudou, né? Muito obrigada, e eu fiz, e eu vou fazer. Mas também temos aquele que diz, não, eu não quero. Eu não quero esse teu palpite, essa tua opinião. Então, são situações e situações, né? E tem aquele que fala que vai fazer e não faz. A gente já observa nas próprias observações. E aí, quando você vai fazer a segunda observação e o segundo, o terceiro, quarto, quinto feedback, você percebe, né? E você está retomando lá o que você falou já nos feedback anteriores, né? É interessante. E tem aqueles também que depois que você vai assistir a aula, fica lá, volta assim, você pode, por gentileza, assistir sempre as minhas aulas dessa turma para poder dar o conteúdo, para poder ensinar. Isso é verdade. Aí, é pela disciplina, né? Daí. Eu não consigo nem que assim, não é assim, a função, né? O cargo da direção, assim, vamos assistir aula comigo. Parece que não sabe, ainda tem esse estigma, né? De que vai. É o peso do cargo. Mas, Paola, os próprios alunos às vezes pedem, vem ficar mais, vem aqui quando não é. Eu tenho uma turminha de primeiro ano de manhã lá, que assim, eles vão lá assim,
Paola, vamos, eles me chamam de Paola já, vamos lá assistir aula com a gente tem que assistir aula de matemática hoje, por favor, a gente tem que aprender. É verdade, coitado deles, eles penam um pouco no meio da bagunça. Eles Até penam um pouquinho, o né? tratamento com os alunos. Sim, e assim, o professor tem um domínio maravilhoso de conteúdo, mas ele não tem domínio da turma, né? Não sei, tem desde o começo, assim, no começo do ano, quando você conhece. Então, até eu acho que nessa eu, como professora de arte, não achava que minha aula sempre era uma bagunça, né? A gente já entra no começo com a cara fechada, depois você vai conseguindo ganhar eles aos pouquinhos. Então, né? É um crescimento, né? Uma caminhada aí. Então, nós temos aqui, tão importante quanto observar aulas, é também garantir que esta ação, de fato, seja uma ação formativa. Então, antes da etapa, acompanhamento pedagógico e os combinados. Durante a etapa, as observações e os registros. E depois, o feedback formativo. Então, essas são as etapas. Embora a gente saiba que é muito difícil essa anterior acontecer como a gente gostaria, que é a gente estar pontuando, sentar, porque daí a gente acaba tendo que fazer 3 momentos com eles, né? Mas com base em cronogramas, com orientação, né? Mais no coletivo ali. Alguns casos são necessários, né? A gente fazer esse combinado anterior, né? Tem um professor na minha escola que ele já, né, desde a primeira observação, que a gente chamou ele para conversar, ele ficou alguns minutos olhando o horário dele, vendo as turmas, vendo se era na primeira, se era na sexta, ou se era na terceira ou na quarta. Ele pontuou essa ou aquela. Não, eu acho que é melhor a segunda aula. Segunda aula já chegou todo mundo, eu já dei a primeira aula, já estou mais... Então, é uma coisa dele. Então, a gente tem que chamar para fazer o combinado. Outros professores, você faz o cronograma, manda uma mensagem para ele, professor, amanhã, depois de amanhã, você viu na agenda lá, tá certinho, combinado, positivo. Então, esses combinados, cada escola pode fazer, né? Tem o seu formato aí, mas ele é muito importante, né? Durante a observação, né? Você faz ali, você observa ali as questões positivas, as questões negativas, as questões que merecem atenção e as questões, né, que podem acontecer de forma que você não está esperando. Faz os registros para você ter os teus argumentos para esse encontro que vai ser o pós ali com o feedback formativo. Prof, deixa eu só levantar uma questão sobre claro. esse antes. Claro. Aí vocês colocam no colégio de vocês. Se você faz esse combinado, não acontece do professor preparar aquela aula aí, assim, no sentido, ele prepara mais para você do que para os alunos? Já aconteceu. Já aconteceu. O que você pensa a respeito disso? Será que é melhor esse combinado, você combinar amanhã eu vou assistir tua aula e tal? Ou você assistir? O que vocês acham sobre isso? Bom, quando acontece isso, eu pontuo com o professor no momento do feedback, né? E no momento do feedback, eu pontuo porque a gente consegue visualizar o que acontece dentro do contexto, né? Da aula do professor, uma hora você vai lá retirar um aluno que você precisa conversar, uma hora que você entra na sala. Então, você tem outros pontos que você, professor, desculpe, né, me abordar, não foi no dia da sua apresentação, mas naquele dia lá o senhor estava abordando dessa forma. Então, você tem que ir fazendo. Essa questão do combinado anterior, ela é importante, porque, digamos, você, claro, você vai criar uma ansiedade, mas você também pode deixar o professor mais tranquilo e você está fazendo a coisa certa, porque senão o professor... ele pode lhe acusar de que, olha, não estava sabendo, foi de surpresa, me senti mal, fui coagido. Então, é uma questão de estar sempre trabalhando com o diálogo e com a comunicação. Mas a Márcia e a Paola também podem complementar e colocar como é que vocês agem. Gostaria de comentar sobre isso.
teve algumas turmas que vieram comentar para a gente, assim, com os alunos, né? Por ter preparado, a gente agendando com o professor, tudo foi assim, Filho do céu, foi a aula mais legal que a gente assistiu durante esse mês inteiro. Então, assim, imagina, né, a forma como ele foi preparando. Então, não foi uma nem duas, foram várias turmas do mesmo professor que a gente foi assistir as aulas. Então, assim, essa qualidade, né, tipo, a gente conseguiu, ele trouxe uma aula bacana, uma aula diferente, conseguiu chamar nossa atenção, não porque eu estava dentro da sala, né, porque ele usou a mesma aula para várias turmas e as turmas conseguiram, né, e quando a gente faz o nosso, aqui na nossa escola, quando a gente faz o nosso combinado, é porque tem assessoramento pedagógico direto, né? Então, a gente já se organiza com os professores no assessoramento pedagógico, com as pedagogas também. A gente vai, participa um pouquinho, fica ali. Então, já falei assim, essa semana a gente vai... Podemos dar um pulo na sua aula, em tal turma? Só que não sai o dia, nem a hora que, nem a hora que vai, gente. Não, tudo bem, tranquilo. Então, assim, não é surpresa, mas a gente, assim, estão conseguindo deixar a gente mais livre para poder... Por exemplo, a gente agendou um horário lá que não deu, chegou pai para a gente atender, chegou patrulha, chegou tutor, alguma coisa, então sempre tem, né, esses imprevistos. Mas, assim, a gente conseguiu deixar uma agenda mais aberta, mais livre, mas mesmo assim, mesmo com duas ali, às vezes a gente não consegue fazer as observações durante a semana. É muita demanda, é muita correria e... difícil. Com essa possibilidade de ampliar para o grupo de pedagogos, coordenadores, isso ajudou bastante. Porque a gente troca ali, olha, eu tenho uma mãe ali, só quer falar comigo, só, né, você pode ir lá fazer minha observação, eu já estava certo ali, depois eu faço uma para você. Então, a gente vai fazendo esses combinados, isso ajudou muito, né, a melhorar, a equilibrar a constância, né, das observações. Mas, Zenildo, eu até estava conversando com as pedagogas aqui da noite, são duas, né? A respeito disso também. Sempre eu que estou indo observar a sala de aula. Daí eu combinei com elas para que elas também vão, né? Para estar estando juntas, para estar observando também, para ter uma outra visão, né? Porque faz diferença. O que a Paola, a Maria Elizabeth falou, realmente acontece. Às vezes você tem determinados professor que você conversa, ele realmente vai lá, prepara uma aula, mas tem aqueles que, devido àquilo que a Elizabeth falou, tem dia que realmente ele prepara uma aula muito boa, só que às vezes, com alguma situação que ocorre ali dentro, ele não consegue ministrando essa aula da forma que ele planejou, né? E acaba saindo meio frustrado, isso eles deixam claro. Mas é nesse sentido mesmo, dele estar tendo segurança, que a gente está ali, nesse apoio com o professor, para estar auxiliando, e não naquela situação, porque de estar fiscalizando. Então, eles já vê como um apoio deles mesmo. Então, aqui no período da noite, eu não tenho esse problema. Na parte da manhã, que eu preciso mais estar observando, que são mais turmas, mas de manhã é bem mais corrido as coisas, né? São 19 turmas, então bastante, a demanda é grande. Mas mesmo assim, sempre conversando com os professores, eles deixam nessa situação à vontade para estar indo observar. Às vezes, igual a Paola falou, às vezes não dá para ir acontece alguma situação, estava organizado de ir numa aula, daí tá tudo bem de ir na próxima, se também falar assim, essa aqui não vai dar certo, ou alguma coisa que ele preparou, beleza, na próxima a gente retoma, na próxima semana. Eu também faço dessa forma, a questão da flexibilidade também. Sim, Acho importante. É importante, assim, ter a participação dos pedagogos, né, porque eles vão na sala de aula, depois eles vão resolver a questão do conselho de classe, as notas dos alunos, porque que lá no BAE Aprendizagem está com número X de notas baixas, e então o pedagogo ele tem esse acompanhamento ali. Se ele assistiu algumas aulas do professor, na hora do alinhamento ali, do acompanhamento da hora atividade, ele pode também fazer isso, porque não precisa ser só na hora do feedback, né? Porque o feedback, o acompanhamento da hora atividade semanal, quinzenal, ele é importante porque é mais um feedback mais constante, né? Assim, de todo o processo. É o que nós estávamos analisando aqui hoje em relação
a prova Paraná e as notas do primeiro trimestre, né? Então, há diferença. A prova Paraná, de repente, o aluno não foi bem, e já no primeiro trimestre ele foi melhor. Daí, conversando aqui também com o professor que ele estava próximo, daí ele falou que daí, durante o trimestre, eles fazem trabalho individual, né, prova em grupos, trabalhos, eles têm mais instrumentos avaliativos, né? E já vai retomando. Só que, igual o levantamento que nós estávamos fazendo, as minhas turmas da noite, realmente, devido à questão da frequência, né, muita falta, tudo isso, acaba prejudicando a aprendizagem deles mesmo. Então, realmente baixa. Então, a gente tem um ponto de atenção, assim, muito grande. É verdade, é uma preocupação. Sim. Retomando aqui, então, a distribuição de feedback é uma das competências centrais e mais poderosas que o professor deve dominar para garantir uma avaliação formativa com impacto positivo nas aprendizagens dos alunos. Que o professor também aqui, ele vai distribuir também feedbacks para os seus alunos, né? Feedbacks formativos são aqueles orientadores da ação e do pensamento, de um modo interativo dialógico, o qual ajuda a compreender o que se fez e se observa através do questionamento e da reflexão conjuntas. Então, a gente já vem, assim, a cada slide, a cada contexto do nosso tema de hoje, dialogando bastante, né? Que legal, gente, assim, isso tem sido muito bom, porque a gente já vai trabalhando, né? Hoje, nós teríamos as salas temáticas, né? Porque a gente tem 2 estudos de caso, mas como só estamos aqui em 4, eu vou abrir um estudo de caso, e aí a gente vai fazer a leitura, e aí a gente analisa aqui mesmo, tá bom? Opa. Vocês querem 1 ou 2? 1, então já abriu 1 aqui. Já vou postar para vocês. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui o zoom. Tá dando para ler assim? Não, né? Tá muito ruim ainda. Dá para ler, sim. Mais. Dá? E agora? Tá. Uma começa, depois a outra continua, pode ser? Pode começar, Maria Elizabeth, por favor. Posso. Estudo de caso 1. Apoio ao professor na implementação de novas estratégias de organização da sala de aula. O professor João, da Escola Paraná, está tentando mudar a tradicional organização de enfileiramento das carteiras na sala de aula, para uma nova estratégia que promova maior interação entre os estudantes. Durante uma aula observada pelo diretor Denis, o professor tenta uma nova disposição das carteiras, mas percebe que os estudantes ficam mais agitados e rapidamente desiste da nova estratégia, pedindo a eles que retomem ao arranjo tradicional e alegando que não tentará mais nada de diferente,
visto que os estudantes da turma não sabem responder a essas tentativas. O diretor Denis, que gostaria de apoiar o professor em seu esforço para melhorar o engajamento e a aprendizagem dos alunos, fica sentido ao ver a desistência rápida e agenda logo para o dia seguinte um feedback, buscando auxiliar o professor. No entanto, no momento de elaborar o feedback, encontrou algumas dificuldades. Vamos ajudá-lo? Paola? Consegue? Vamos ajudar o diretor Denis na elaboração do feedback ao professor João? Professor João, antes de mais nada, quero parabenizá-lo pela iniciativa de tentar algo novo em sua sala de aula. É evidente que você está comprometido em encontrar maneiras de melhorar a interação e o aprendizado dos seus alunos. Isso é algo muito valioso e digno de reconhecimento. Durante a minha observação, percebi que, ao tentar a nova disposição das carteiras, os alunos ficaram um pouco mais agitados. Isso é completamente normal em qualquer processo de mudança. A novidade pode gerar uma certa ansiedade e adaptação por parte dos estudantes. A sua disposição em experimentar novas estratégias é um passo muito importante. A mudança nem sempre é fácil, mas é através dela que conseguimos alcançar melhorias significativas. É importante lembrar que a adaptação pode levar tempo tanto para os alunos quanto para nós, educadores. Se permite, gostaria de sugerir algumas abordagens que podem ajudar na transição para as novas estratégias de organização da sala de aula. Tudo bem para você? Viu? Só elogio primeiro. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 sugestões que a gente vai ajudar ali o diretor Denis. A gente pode digitar aqui e vamos pensar. Qual primeira sugestão ali a gente pensa? A gente pensa ali para o Denis. Eu não lembro qual foi a forma que ele expôs as carteiras do começo, mas vamos tentar de uma outra forma de expor, né? Fazer uma outra mudança na sala, uma outra forma de colocar as carteiras. Tá, deixa eu voltar aqui, lá em cima. Aqui, o contexto ali, ó. Mas ele não diz qual é a, né? Eu acho que poderia tentar colocar de uma outra forma, sei lá, trabalhar, juntar as pessoas os alunos que, como a Soraya tinha falado no começo, né? Personalidades parecidas, tentar ver com que não fazer um ensalamento, fazer alguma coisa, consiga juntar os alunos em grupos com mais afinidades para poder manter o... Sim. Eu ia sugerir... Oi, desculpa, Maria Elizabeth. Eu ia sugerir que eles se organizassem inicialmente, fizessem uma atividade em duplas. Porque duplas dá um pouco menos de conversa, um pouco menos, né? Fica um pouquinho menos agitados. Então, talvez iniciar com duplas, para depois ir expandindo essa forma de... Aí, numa aula seguinte, ele poderia fazer uma nova tentativa num grupo, ou até ele chegar num ponto em que eles se habituem um pouco mais, né? A sugestão. Uhum. Importante, de repente, conversar com a turma, né? Saber o porquê da movimentação, de não estar conseguindo realizar, ouvir os alunos ali, do que já desfazer de tudo, voltar ao tradicional, mas ouvir os alunos no dia, né? Para estar sabendo. Eu estou anotando aqui, é isso, né, que vocês estão colocando? Perdi alguma coisa? Opa, falei anotação, escrevi anotações. Ouvir os alunos, né, Márcia? Os alunos, né? Saber o que... igual eu conversei com os professores aqui, o que eles sentiram, né? Você fala que
o diretor vai sugerir ao professor ouvir os alunos, isso? O professor que vai ouvir os alunos, porque, né? Até mesmo, né, isso, mas seria no momento, né, porque, de repente, começou a bagunça, mesmo igual a Soraya falou mesmo, né, lembra no início nós Lembro, conversamos? é verdade. Então, Que ela disse que com sextos anos não deu certo, com o ensino médio deu certo. Aí ela ainda tentou, no primeiro dia, que foi ontem, não deu certo com sextos. Aí ela tentou hoje, para agora, então, eles dizerem que vão voltar, então, ao tradicional. Mas houve uma tentativa, uma segunda tentativa, né? Isso, né, Márcia? isso mesmo. Nós tentamos, no colégio, na verdade, no início do ano, nós iniciamos o integral. Nós não tínhamos o ensino integral, e esse ano nós iniciamos, então, com o integral. E quando esses alunos vieram, os alunos de sexto ano, de sétimo, eles encontraram a sala já numa disposição diferente. Um dia ou uma semana era formato em U, outro era em formatos diferentes. O que nós, como professores, sentimos? No início foi difícil, gente, porque eles não paravam de conversar 1 minuto. Eles ficaram agitadíssimos. No início foi bem complicado. Agora, a gente percebe que eles estão se acostumando. Eles estão mais calmos, eles estão bem mais tranquilos. Parece que já começou a se tornar um pouco mais normal o fato deles estarem juntos, trabalhando em formatos diferentes, né, à disposição das carteiras, eles já estão mais acostumados e a conversa diminuiu bastante. Mas no começo, gente, realmente dá vontade de dizer, vai voltar todo mundo um atrás do outro, chega de conversa, porque eles não paravam de conversar com o colega. E aí, imagine, uma grande, todo mundo conversando, né? Mas agora tá ficando... Novidade, né, Maria? Meu Deus do céu, no começo, assim, era da vontade da gente sair correndo. Ótimo. Que mais? Ou seja, que a sugestão é que ele tente novamente, não é isso, Maria Elizabeth? Mais uma para a gente completar aqui. Mais uma sugestão. Pode falar, pode falar. Eu não sei se daria certo, mas de repente poderia se sugerir ao professor, este professor, que ele fizesse uma proposta para os alunos. Qual seria a melhor forma? O que eles pensam a respeito disso e como que eles poderiam sugerir a disposição das carteiras? Se eles querem que seja ou enfileiramento tradicional, ou então como? Aí os alunos vão fazer uma proposta lá. Então, vamos fazer uma tentativa. Porque o que a gente percebe? Quando o aluno sugere, a tendência é dar certo. Né? A tendência, nem sempre, mas a tendência é funcionar. Quando parte deles, né, a proposta. Então, talvez pudesse ajudar, né? Eu até complementei o que você falou aqui, mostrando, né, se ele tiver mostrando as possibilidades, levando, como a Soraya colocou lá no grupo, né, levando imagens, né, de formas de sala de aula, de várias formas, pode ser? De sala de aula. Eu vou salvar aqui, cópia do caso 1, deixa eu ver, vou colocar aqui, feedback, turma 6, tá? Que nós somos turma 6, depois eu vou ver certinho como é que a gente tem que salvar, porque eu vou disponibilizar para vocês esse link, para vocês colocarem ele no nosso encontro de hoje.
Aqui no finalzinho, não sei se eu deveria ter lido antes, deixa eu voltar aqui, no final, depois da nossa sugestão. Tá, então ali entrou as nossas sugestões e o diretor vai continuar. Vamos marcar uma nova observação daqui a algumas semanas para ver como as coisas estão indo? E, por favor, sinta-se à vontade para me procurar a qualquer momento para discutir qualquer dúvida ou preocupação que possa surgir. Estou aqui para ajudar. Entrou aqui a fala da diretora lá no vídeo, né? Para finalizar, reforço que estou aqui para apoiá-lo nesse processo. Podemos combinar de ter outros momentos de diálogo para discutir o progresso e qualquer desafio que você enfrente. As pedagogas, com certeza, também podem nos auxiliar. Juntos podemos encontrar maneiras de tornar essa transição mais suave e eficaz para você e seus alunos. Sua dedicação e vontade de inovar são extremamente valiosas para a nossa escola e tenho certeza de que, com o tempo, veremos resultados positivos. Então, aqui, né, era o nosso trabalho, ajudar o professor a encontrar sugestões para o João, identificar pontos positivos do feedback na construção do diretor Denis, né, acho que a gente colocou isso. Você teria algo diferente do feedback para o professor João, né, nós apontamos ali as sugestões, né, e colocamos ali os pontos de melhoria. Então, esse documento, depois eu vou compartilhar com vocês, tá, pelo Drive, para vocês colocarem o link no nosso feedback. Mais alguma consideração importante sobre o estudo de caso de hoje? Do professor João, do diretor Denis? Aconteceu com alguma de vocês? Acontece o tempo todo, né? Vou voltar aqui para o nosso slide. De cima, né? Não vamos fazer, gente, mas eu só... Cadê? Deixa eu voltar aqui. Eu gostaria de ler, pelo menos para vocês, o estudo de caso 2, só para a gente deixar aqui a nível de conhecimento para nós. Vocês escolheram um, a gente já realizou, mas vamos fazer uma leitura aqui rápida. O estudo de caso 2. Acho que se aumentar a letra, eu acho que vai ficar melhor. Está aumentando tudo, porque não está sinalizado. Vamos colocar aqui. Ótimo. Vamos ler Vamos ler só o estudo de caso, daí a gente comenta. Não vou colocar tudo ali. Vou compartilhar essa guia aqui. Ótimo. Oi, Antônia, que bom que chegou, mulher. Aí desculpa, esse início agora, reunião de pais, e aí eu acabei me enrolando lá, não consegui entrar, mas estou aqui. Se puder contar a presença, tudo bem, se não, de qualquer forma, eu estou aqui também. Não, sua presença é muito importante, só essa eu já está valendo tudo. Então, a gente está falando de feedback hoje, tá? Márcia, você lê para nós ali esse estudo de caso? Está vendo bem? Leio, consigo. Apoio ao professor na implementação de novas estratégias de organização da sala de aula. Contexto. A Escola Araucária possui um quadro de 32 professores, dentre eles a Gisele, uma professora muito estudiosa e comprometida. Ela sempre está buscando leituras, participando de grupos de estudo, inclusive é formadora do grupo de estudos Formadores em Ação, da temática Gestão de Sala de Aula. Enfim, está sempre se atualizando com muita formação continuada. O diretor Bernardo percebeu desde o início do ano letivo
por meio das observações de sala de aula, que a professora Gisele tem utilizado diferentes estratégias de organização do espaço físico escolar, que nos dias das aulas dela, os estudantes praticamente não faltam e que eles estão frequentemente interessados, engajados nos processos. Ao realizar mais uma observação de sala de aula agendada com a professora Gisele, o diretor Bernardo não identifica pontos de atenção ou melhoria e fica na dúvida de como fazer o feedback um momento. Precisa estar subindo. Opa, desculpa. Uhum. Já do processo, um momento que, de fato, contribua para a formação da professora, que, de fato, possa fazê-la se sentir valorizada, reconhecida pelo trabalho que vem realizando com empenho e dedicação, mas que também possa acrescentar insights para que a professora Gisele possa continuar animada e fazendo o seu trabalho cada vez melhor. Vamos ajudar o diretor Bernardo na elaboração do feedback à professora Gisele? Segue o feedback iniciado pelo diretor Bernardo. Então, eu não vou passar essa parte, por causa da nossa gestão aqui, seriam 2 trabalhos em grupo, né? Um grupo, como numa sala, estaria resolvendo a questão do 1, que a gente discutiu, e o grupo 2, e a gente ia compartilhar. Mas a gente tomou conhecimento aqui da leitura, né? Esse aqui é um caso bem típico de todas as formações que a gente faz, né? Esse estudo de caso também a gente teve ele lá no encontro lá em Foz do diretor formador. É muito interessante, né? Como vocês resolveria, como estavam pedindo 4 respostas ali, vamos passar a fala para cada uma, pontuar assim bem rapidinho. O que você pensa em sugerir para esse professor? Só vamos só falar. Eu convidaria ela para conversar com os outros professores que estão com dificuldades, no assessoramento, inclusive. Dar assessoramento aos outros professores. Tá, mas como é que você faria a fala dela, a fala do diretor com ela, assim? Eu convidaria para que ela, né, para que ela conversasse com os professores que têm interesse em, né, é uma partilha de experiências. Entendi. Para que ela contribua com essas estratégias, com essa formação que ela traz, que ela prepara. Ok. Maria Elizabeth. Eu acho que inicialmente seria muitos elogios, né? Pelo que ela vem conseguindo fazer com a turma, pelo empenho, porque quando o professor consegue atingir esse patamar aí, porque tem que estar se dedicando, né? Não que às vezes não se dedique, e às vezes se dedica e não dá certo, mas com certeza se percebe aí uma organização, uma estratégia que está dando certo, né? Então, eu iniciaria com bastante elogios sobre a forma dela trabalhar e destacaria aí pontos relevantes que foi percebido, né, para que ela continue, para reforçar isso, né? Certo, ótimo. Eu acredito ali, né, que como está colocado ali, ele não identifica pontos de atenção ou melhoria, e fica em dúvida em fazer o feedback, né, de como fazer esse feedback. Como ele não identificou ali nenhum ponto que precisa ser melhorado, né, eu acho que, né, claro, que colocar os elogios, destacar o ponto forte do professor ali, mas também sugerir outras leituras, né, ou sugerir, de repente, outras estratégias, porque independente do trabalho estar sendo bom ou não, conhecimento nunca é demais, né? Então, eu acho que nesse momento o diretor tem que estar muito preparado para ele poder fazer essa inferência, né? Para ele poder chegar e conversar com o professor de forma que ele contribua. Porque se ele só simplesmente elogiar,
né? Ele tá sendo bom para o professor, mas ele está contribuindo com o quê? Né? Então, eu acho que é importante, olha, né, o teu trabalho foi importante, né? Destacar, claro, que isso é legal para o professor, mas sugerir também, levar, já ter sempre sugestões de opções de leitura, de estratégias, né? Porque eu acho que essa situação é sempre importante, de trazer mais conhecimento para o professor, uma vez que ela já é uma professora que se dedica bastante. Ótimo, muito obrigada, exatamente, boa pontuação. Márcia? Incentivando, né, a questão do elogio e incentivar que continue estudando, mesmo participando das formações, para que cada vez, né, melhore mais a questão tanto das metodologias, como esse engajamento que ela já consegue com os alunos dela. Então, a importância do trabalho, dos estudos que ela vem já realizando e que está surgindo a questão dos pontos positivos. Né? Então, a sugestão é que ela continue sempre se aperfeiçoando, né? Buscando mesmo, igual a Antônia falou aí, novas leituras, o crescimento, e compartilhar com os demais professores também, seja num estudo, numa reunião, sabe? Passar, porque a gente faz essa troca mesmo com os demais, às vezes um professor na mesma turma não está conseguindo. Então, né, essa conversa com os demais professores, mesmo no conselho de classe, né? Que seriam as intervenções de melhoria. Porque a gente tem muito, né, na escola, assim, a gente tem sempre muitos professores que se destacam, né, eles são proativos, eles amam a carreira que têm, e buscam, tanto que essa professora aí, ela está como professora formadora, né, ela foi levar essas estratégias, esses conhecimentos que ela produz, que ela tem, que ela busca, ela foi levar para os grupos de professores, né, para passar também isso já, né, e eu acho que foi boa a sugestão de que ela compartilhe, né, esses conhecimentos com o restante, né, tanto que me ocorreu agora uma atividade que a gente está desenvolvendo ali na escola, a respeito dos professores que são muito bons em plataformas, né, a gente precisa atingir metas, e a gente convidou alguns professores, né, na tarde de terça-feira, a gente convidou alguns professores para, assim como a gente tem os embaixadores no núcleo, né, a gente convidou alguns professores a serem embaixadores das plataformas dentro da escola, aqueles que se destacam, né, e aí eu achei que foi muito bacana, porque, né, teve professores, eu amo os quizzes, né, eu desenvolvo, né, a gente fez uma oficina de um quiz de papel, e a gente montou uns quizzes de papel, colocamos em pastinha lá na sala dos professores, e foi legal que o pedagogo fez com toda a turma ali na hora, e aí eles perceberam como é simples para fazer. E então é uma coisa que a gente está usando, né? Aproveitando dos bons professores que têm essa experiência, que têm essa vontade. Cada um é cada um, né? Então foi muito bacana porque eles estão compartilhando isso. Então eles estão nos ajudando, estão buscando lá no Power BI, na sua hora atividade, traz os dados ali com a pedagoga, daí chama um professor, oferece um professor. Você quer ajuda, né? Não vou entrar na sua turma, mas você coloca os quizzes lá, eu faço os quizzes da minha turma, eu estou usando o laboratório, eu estou usando os tablets, então eu já ajudo a tua turma. Veja lá, o professor Felipe postou ali uns quizzes de história, ele me avisou, vamos lá, vamos fazer os quizzes que está lá na aula dele. Então, né, esse é para compartilhar o compartilhamento de conhecimentos, né? Muito bacana, gente. E a valorização, né, Zenilda? Valorizar o professor, né? Esse trabalho dele também, a questão dele estar contribuindo com o outro professor, faz muita diferença. E é o que eu falo,
é esse tempo que nós precisamos para essas trocas de experiência, essas conversas, esses estudos com os professores. Aham, Da nossa escola, entendeu? É isso que falta. Uhum, exatamente, é bem isso que isso é muito importante. A gente não pode deixar de valorizá-los, né? A gente tem esse compromisso ali, esse envolvimento, e a gente aproveita deles, porque às vezes a gente se sente muito isolado, só a direção, a equipe pedagógica. Então, eles entre colegas, né, assim como estamos nós aqui, né, diretores compartilhando aqui entre pares, né, a gente vai compartilhando, eu não trago respostas prontas, né, a gente está vivenciando a mesma formação, então é a mesma coisa entre eles, né, e às vezes o colega falando, né, tem um valor bem maior do que parece que a gente está só exigindo ou cobrando, né. Gente, muito bom ali a nossa... Desculpa, estou te Pode falar. interrompendo. Mas eu Pode acho que é falar. importante também que a gente traz para o professor esse espírito de pertencimento, né? E isso é muito importante, ele sentir que ele faz parte daquele grupo e que os desafios não é só da direção, né? Os desafios não é só da equipe pedagógica, o desafio é daquela comunidade escolar que ele está inserido, né? Então, isso é importante você trazer o professor consigo, né, para que eles formem ali, porque a gente fala uma linha de frente, onde todos os desafios eles vão sendo enfrentados no dia a dia com um pouco mais de suavidade, né, onde há o companheirismo, né, a partilha. Então, acho que é muito importante trazer o professor, assim, para estar junto conosco. Uhum. Bacana, isso mesmo. Então, hoje, né, a gente tem aqui os recadinhos, né, hoje não podemos esquecer, temos uma tarefa ali para a gente fazer, para trazer no próximo encontro, depois eu posto lá também, lá no mural do Clésio, e posto lá no grupo do WhatsApp, tá? Seriam desafios, né? Você já conseguiu evidenciar melhorias nas aulas de seus professores nos feedbacks? Né, aquela questão lá que tinha um homenzinho pensando com a interrogação. Traga um relato para compartilhar no próximo encontro, beleza? Então, aí vocês provavelmente já têm esse relato, mas se quiser conversar com algum professor e trazer um relato mais fresquinho, estejam livres e à vontade, tá? Então, a gente teria ali agora uns minutinhos para fazer anexo das nossas atividades ali do layout da sala de aula. Foi no início ali do nosso encontro, a Soraya caiu a luz para ela, tá, gente? Ela acabou a luz e mandou no WhatsApp. Ela relatou ali, né, os dias de estudo, a Márcia também, a Maria Elizabeth, a Paola também, né? E a Maria Elizabeth foi contribuindo também. E assim, houve uma mudança. Eu já postei no portfólio já. Eu não compartilhei, né, porque eu não estava no início, mas já está no portfólio, já está organizado. Tá. Você colocou no qual encontro, Maria? Eu coloquei no encontro 5. Ótimo, porque houve essa mudança. Lembra que era para a gente colocar lá no encontro 2, mas daí quem estava organizando viu que ia ficar uma coisa meio retroativa ali, então ficaria melhor mesmo. Então, excelente. Eu ainda não vi, mas na sequência eu vou estar verificando. Então, vocês ainda que não fizeram, coloquem então lá no 5º encontro, coloquem um título, tá? Anexes lá o que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar relato, áudio, eu vou postar lá no grupo do WhatsApp como baixar, fazer o download de um áudio, tá? Tanto de gravação de áudio, tanto de WhatsApp. Eu vou postar também lá no grupo como fazer isso. Se alguém se interessar em colocar, daí já vai saber como fazer, tá? Fixar os estudos de caso trabalhados no encontro, então nós vamos colocar só o grupo 1. Os nossos colegas que não puderam vir e tiver interesse em fazer atividade posterior, eu vou passar para eles o estudo de caso do grupo 2, eles pensam, respondem e colocam lá também no portfólio deles. Mas nós aqui, eu vou disponibilizar depois o link, acho que eu já vou copiar o link aqui, ó, e já vou, esse aqui,
eu vou disponibilizar para vocês o link aqui no chat. Se alguém já quiser fazer uma cópia, já está aqui na mão, ó. Tá? Vou colocar aqui. Mas eu vou compartilhar com vocês pelo e-mail, @escola de vocês também, tá? Ó, já está ali no chat, se vocês quiserem, já podem copiar ali, porque já está pronto ali, a gente fez aqui na tela, no grupo, e já está disponível ali, tá? Vocês que estão aqui hoje podem já aproveitar e fazer isso. Está pedindo acesso. Está pedindo acesso? Tá, deixa eu liberar aqui o acesso. Que eu tenho que liberar e depois eu tenho que fechar, porque... aqui, ó. Visualização, sugestões, editar. Eu acho que eu vou ter que... tá. Vou copiar o link por aqui. Eu vou ter que fazer isso depois, senão eu vou demorar aqui, tá? Eu faço e depois eu posto lá no grupo do WhatsApp, pode ser? E vou postar lá no mural também, tá bom? A gente já venceu o nosso tempo. Antes de colocar a nossa... Vamos fazer a frase aqui final de encerramento. Então, gente, muito importante. A semana que vem a gente volta para o nosso dia normal, na terça-feira, às 19h30, tá? Vai ser o nosso 6º encontro, então a semana que vem, aliás, esse final de semana aí, eu já vou colocar uma enquete lá no grupo, que eu fiquei de colocar, mas não deu tempo, gente, essa semana, perguntando quem vai fazer a apresentação da sua implementação, tá? Eu vou repostar também a atividade da implementação, o desafio, que vocês já devem estar se organizando. Eu vou colocar lá todo o passo a passo do que vocês vão apresentar, e aí eu vou fazer uma enquete no grupo para vocês escolherem se vocês querem apresentar no dia 7, aliás, no encontro 7 ou no encontro 8. Nós vamos ter, paralelo ao tema do dia, a gente vai ter aí metade de um número de cursistas se apresentando, e depois no último encontro, daí outra metade se apresentando. Ó, gente, estamos falando até em último encontro, já pensamos o 5º, aí tem mais 3, tá bom? Vamos ver. Paola, lê para nós, por favor, a nossa frase aí de Paulo Freire. Com certeza. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão. Paulo Freire. Ótimo. Não saiam ainda, por favor. Eu vou tirar a apresentação para a gente fazer uma fotinha nossa, que eu esqueci de fazer na última reunião. Que bom, é. Ai, que bom, exatamente. Você não estava, daí a gente não tem sua fotinha. Problema bem sério aqui, por isso que eu não... Não, que isso, Vamos lá, sorriso. Vou jogar aqui no WhatsApp, já vou dar uma olhadinha se ninguém piscou ou dormiu. Acho que ficou bom. O que vocês acham? Quem tiver com WhatsApp. Gente, olha, apesar de estarmos em poucos, uns entrarem, outros saírem, os outros entrarem depois. Gente, foi muito legal. Não sei o que vocês acharam, mas achei que foi muito bacana nossos diálogos desde o início ali, falando de coisas do nosso dia a dia e encontrando mais possibilidades de mudança, de estratégias, de avanços aí no nosso trabalho. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo final de semana que está se aproximando, amanhã já é sexta, né? E amanhã a gente acorda para finalizar a semana com muita alegria e que tenhamos dias ensolarados e que Deus nos abençoe, tá bom, gente? Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.